Olá, sejam todos muito bem-vindos. Tudo bem com vocês, pessoal? Tudo certo, meus amigos? E mais um episódio do nosso podcast Resenha Contábil. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos para mais um bate-papo, uma prosa e uma conversa descontraída. Novamente aqui, Júlio, boas-vindas novamente. Sejam bem-vindos à nossa gravação, a um tema bem bacana. E, pessoal, hoje começamos um episódio com um tema bem relevante. E ele converge com bastante coisas que a gente encara no dia a dia, mas não vemos. Olá, tudo bem, galera? Tudo bem? Tudo jóia? Estamos aqui mais novamente num Resenha Contábil aí, né? Mais um episódio aí, né, Thiago? Mais uma vez, né, Júlio? Mais uma resenhinha aí para a gente falar sobre alguns aspectos contábeis, algumas situações corriqueiras do nosso dia a dia, né? Exato. Que acontecem, que a gente, de certa forma, quer debater, conversar e, de alguma forma, trazer alguns esclarecimentos para quem está nos assistindo, né? Como boa resenha, sem o techniquez. Sem aquela resenha bem fácil de você entender, né? Bem fácil, bem tranquilo. Então, mais uma vez aí, bem-vindos. Já deixa um like, já deixa aí um curtir e compartilhe. E também já, antes de mais nada, já deixo o convite para que vocês possam colocar nos comentários dicas de conteúdo para que nós aqui possamos debater, esclarecer e trazer convidados aí que previsto para a próxima temporada, né, Júlio? Trazer convidados. Acredito que na próxima temporada a gente já começa a trazer convidados aí para pessoas que tenham conhecimento técnico de algumas áreas para a gente poder debater alguns assuntos pertinentes e que são do nosso dia a dia aí, né? Da área contábil, fiscal, né? Societária. Exatamente, Julião, exatamente. Departamento pessoal, pô, não pode ficar desmerecendo e nem ser preconceituoso com nenhum setor, você sabe disso. Claro, claro. Nós temos que falar todos os setores aí Nós temos que abrangê-los. Claro, com certeza. Júlio, cara, antes de mais nada, uma resenha. Eu não vi na internet nas últimas semanas aí, teve aquela polêmica, né? E a sorte do dia era o quê? Sorte do dia é não ser contador das lojas americanas. Puta merda, cara. O que você me fala disso? Cara, eu falo o seguinte, que a gente vai conversar a respeito de valuation, ou, né, num português mais brando, a avaliação de empresa, né, Júlio? Então, eu fiz a anotação aqui que ao longo dos dias recebi informações, recebi dicas de comentários e perguntas, né? Então, o que acontece? Hoje a gente vai falar um pouco sobre... Diga. Mas antes de mais nada, vamos comentar um pouco do que aconteceu com as lojas americanas. As lojas americanas, nada mais, nada menos, foi identificado um rombo de mais de 20 bilhões, né? Se eu não me engano, 40, né? Não, foi 20 bilhões que saiu nas redes sociais, né? Na imprensa, né? Uhum. É o que eles estimam, né? E você sabe qual é o motivo maior desse rombo, né? O motivo maior desse rombo é nada mais, nada menos que, é o que foi evidenciado, o que dizem, né? É que foi um erro de classificação contábil. Um erro de classificação contábil. Uma empresa que tem auditoria com uma frequência enorme, uma empresa que tem... Engraçado que foi identificado um erro de classificação contábil. Você sabe qual é esse erro? Não, diga lá, vamos lá. Então, vamos lá. Esse erro foi considerado uma classificação de fornecedores ou passivo financeiro. No caso, no passivo, devendo para entidades financeiras. Explicando assim, bem fácil para qualquer pessoa aí, né, cidadão, empresário, entender o que pode ter acontecido, né? Não podemos dizer do que aconteceu, né? É o que passa por aí. O que foi noticiado, né? Existe uma operação chamada risco sacado, que muitas empresas do varejista, principalmente essas grandes empresas, fazem, que elas fazem tipo um acordo comercial com a entidade financeira, com o banco, né? Sim. Que é uma espécie de antecipação de pagamentos, né? Antecipação para fornecedores. Indiretamente uma garantia. Na verdade, assim, ele utiliza o risco sacado, que o banco
ele empresta o dinheiro para você pagar, por exemplo, eu tenho um fornecedor que eu compro com ele a 30, 60, 90, né? Aí o banco me paga esse fornecedor e ele automaticamente eu fico devendo para o banco por 6 meses, por 180 dias. Então, eu aumento o meu prazo de pagamento, né? Considerando os juros, né? Considerando os juros. E o fornecedor eu já consigo pagar e eu consigo fazer um giro com o meu fornecedor. Quer dizer, o meu fornecedor já recebe de imediato e eu tenho mais prazo para pagar esse produto, esse determinada quantia de produto que eu comprei do meu fornecedor. O que aconteceu foi nada mais nada menos com erro de classificação. O que acontece? Ao invés de transferir para a conta do passivo financeiro, que é empréstimos e financiamentos, ele deixou no fornecedor. E o que acontece isso? Não foi apropriado os juros nas despesas, né? Sim, a dedução do valor presente, né? Quando você faz a questão da amortização de juros. Exatamente. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu. Foi algo bem básico. Então, assim, uma auditoria, se é isso que aconteceu, né? Não temos certeza, né? Tudo indica que foi um erro de classificação contábil. Engraçado que uma auditoria não deixou... E eu quero deixar o seguinte, uma atenção aqui, que nós não vamos entrar no mérito polêmico, tampouco fazer citações, comentários. Mas, assim, me surpreende, Júlio, porque eles têm uma regra de compliance, né? A governança corporativa e tudo mais. Você tem lá, então, o conselho, você tem o conselho deliberativo, fiscal, diretoria e tudo mais. Então, aparentemente, existe o compliance. Beleza, então pá. Depois você teve também noticiado uma notificação do banco. Então, assim, gera uma questão em que, para nós hoje, o que precisamos é mais transparência, clareza. Né? Inclusive, ele está diretamente ligado com o que a gente vai conversar hoje. Com certeza. Porque a gente tem algumas perspectivas da verdade, né? Que nós refletimos através das demonstrações a verdade da empresa. Sim. Né? Então, todos os nossos princípios, elas, quando imbuídas, né, do princípio e todas elas em prática, você reflete a verdade. Não estou entrando no mérito foi falsidade. Não estou entrando nesse detalhe. O problema é que aconteceu, não refletiu a verdade, e aí abalou todo um mercado. Abalou não somente a bolsa em si, as ações, mas você tem questões tributárias, você tem questões políticas, você tem a sociedade, o varejo aqui, né? Então, afetou. E mais uma vez confirmamos, né, que a contabilidade, a ciência contábil, ela é uma ciência social, né? Social, nada. Porque ela afeta diretamente e indiretamente. Não, e ela, para você ver como que abalou, isso impactou, né, numa empresa SA, mano, 20 bilhões. 20 bilhões eu compraria o Neymar. Colocaria pro nosso time de resenha. Colocaria ele lá para jogar o jogo. Pagaria uma faculdade. Né? Não, tranquilo. Pagaria uma faculdade de contabilidade para ele, só para ele tirar o CRC, Só para ele tirar o CRC. Cara do céu, que resenha maluca. Então, mas é isso que acontece. Daí acaba que o que acontece é o que a gente vai falar agora, né? Que é sobre o valuation, que você começou explicando. Que a empresa vai ter que passar por um processo de reavaliação, né? Para poder E a gente levanta uma buscar... pergunta interessante, Júlio, que me veio, né? Poxa, mas se aquele tamanho, aquele porte, todo aquele compliance, aquela organização, passa um negócio desse... Com auditorias uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, como é que faz, cara? Então, será... Sendo que esses questionamentos, não? Existe as nossas normas, né? Normas técnicas, a ITG 1001, 1002, né? A ITG 1000, né? Que é a mais antiga, ela fala sobre as demonstrações contábeis, a classificação, né? Das contas na nossa contabilidade para pequenas e médias empresas, né? E assim, será que acompanha, né? Será que o contador acompanha, né? A gente acompanha, né? Será que acompanha?
Cara, vamos lá, então. Eu deixei separado algumas perguntinhas, mas vamos lá. Valuation, cara. Valuation no nosso português aqui, né? Seria uma avaliação de empresas, né? Sim. Então é o seguinte, para quem nos acompanha, valuation, avaliação de empresas. E o que acaba contemplando essa avaliação? Então, por exemplo, vou fazer uma analogia, né? Vou comprar uma bala a R$10, uma bala. Aí quem vai comprar, olha assim, pô, mas não é um preço justo, não é um valor ideal, vamos dizer assim. E quem vende acredita que está dando um valor a esse produto de uma forma justa, que ele acredita que vale num todo o produto, mas a sua empresa, no que agrega valor à sociedade. Usando essa analogia aí, a gente tem para as empresas também, né? Então, noticiou que as americanas perderam o valor de mercado, as avaliações e tudo mais. Então, a gente conclui, Júlio, que é um processo de avaliação de empresa que se utiliza de métodos, de procedimentos que faz a avaliação de quanto essa empresa está valendo hoje no mercado. Então, por exemplo, uma microempresa, quanto que, com um exemplo, né? Vamos dar um exemplo, tem uma matriz e uma filial. E aí, obviamente, que você não pode comparar valor de mercado ela com uma outra empresa que não possui filial e assim sucessivamente. Existe, então, todo um regramento, toda uma metodologia, um processo para se avaliar empresas. Certo, Júlio? Certo. Beleza. E, Júlio, vamos lá. Diga aí para nós, pelo menos um método, né, dessa avaliação, tá? E ao ponto que os nossos ouvintes entendam que não se aplica apenas às SAs, né? Porque assim, não é minha realidade, eu não tenho investimento em bolsa de valores, não é minha praia, pera lá. Mas isso também não quer dizer que está limitada à SA, não é? Exatamente. Na verdade, qualquer empresa, até em início, na continuidade dela, até para fins de cisão, para fins de fusão, para fins de venda, para fins de até toda empresa ela tem a condição total de sofrer uma avaliação, né, de mercado, saber quanto ela vale dentro do contexto, né, de algo, como você mesmo falou, a gente se utiliza de métodos, né, existe nas normas contábeis métodos, né, que são utilizados. Hoje, assim, como eu fiz a especialização em valuation, hoje, assim, os mais utilizados são 3, né? Que é o método contábil, né? O método de múltiplos de mercado e o método de fluxo de caixa descontado, que esse é o mais complexo, porém, é o mais utilizado, é o que chega mais próximo à realidade, né? Uhum. Assim, a questão do método contábil, ele é interessante, sim. Eu, assim, acredito que, de repente, para uma pequena empresa até ajude, né, em termos para ela buscar através do seu patrimônio líquido, né? Porque o método contábil nada mais é do que você buscar lá o patrimônio líquido e com base nele está avaliada a tua empresa. Porque hoje, contabilmente, o patrimônio líquido é o ativo menos passivo, é o patrimônio líquido. Então, ele vai, de uma forma, é ali que vai estar o valor da sua empresa, em termos contábeis. E o método contábil, você pode fazer a avaliação dele com base no patrimônio líquido e pode ajustar ele a valor de mercado. Sim. Fazer por valor pelo justo, né? Valor ajustado, né? Que a gente fala, né? Fazer com base em algumas correções, tudo, né? Então, ele pode chegar a isso. O método de múltiplos de mercado é o método mais, assim, ele é utilizado mais para empresas que estão em início de atividade e startups, né? Uhum. Que daí ele levanta a estimativa com base no mercado, no segmento, no ponto, né? Ele vai buscando essas informações para poder chegar a um valor estimativo, né? Muitos usam o múltiplo de mercado para as startups, né? Para você poder captar recursos, tudo, né? Sim, inclusive, muitas monografias que eu participei de avaliação, bancas examinadoras, né? Eles fazem esse diagnóstico macro,
micro, né? Macroeconômico e tudo mais. É aquele plano de negócio, né, que a aquela gente usa. análise PESTA que fala também. O tal do FOFA, né? Fofa, esse mesmo, O tal exatamente. do FOFA, né? Fofa. Mas, cara, é curioso que é o seguinte, tu comentou ali desses 2 primeiros pontos, e aí o Vivente pergunta, mas não é minha realidade, cara. Pera aí, tá. Aí, uma outra situação de um outro cenário. Um pequeno investidor, por exemplo, um cara que queira comprar um investimento, ele já é um pouco mais ousado e quer investir em bolsas. Aí você tem empresas de capital aberto, que são as SAs, as ações. E a gente acaba chegando à conclusão de que o método de caixa descontado, fluxo de caixa descontado, é o mais utilizado pelos analistas. E aqui eu quero deixar um asterisco dos analistas que a gente vai conversar também, que é um ponto bem interessante, que foi uma pergunta que um ouvinte deixou para nós. Daí a gente vai esclarecer também. Mas o método de fluxo de caixa, ele é muito utilizado pelos analistas. Na verdade, o método de fluxo de caixa é o mais completo, né? É o método mais utilizado porque ele é mais completo, ele vai a fundo. Você tem que estudar a empresa em si mesmo, você tem que ir lá na empresa, você tem que fazer levantamento de imobilizado, você tem que ter levantamento de estoque, você tem que verificar os passivos, os ativos, você tem que analisar tudo do contexto, porque ele vai fazer uma projeção, né, com base sempre na continuidade, né? Com base na continuidade, e a perpetuidade, né? Que é a consequência da continuidade da empresa, né? O que é a perpetuidade da empresa? Diríamos que você é um índio e você puxa a flecha e ela sobe até... Ela vai. Ela vai até um ponto, mas ela vai ter que descer uma hora. Então, isso é perpetuidade. Vai chegar uma hora que a tua empresa vai estar lá. Mas ela tem um ponto que ela vai descer. Então, esse método de fluxo de caixa descontado é justamente para isso, para você analisar esses pontos de frequência da tua empresa, de altos e baixos, né? Assim, o que você falou, minha empresa não vale isso. Por isso que o profissional que vai fazer o avaliador, ele é responsável por todas as informações. Sim. Então, ele tem que ser totalmente imparcial. Ele não pode ir pelo instinto de coração do empresário, nunca, porque ele tem que ser imparcial. Ele tem que avaliar de acordo com as informações que ele tem, de acordo com os riscos, e com base nisso ele vai transformar o valor da empresa. Ele vai conseguir chegar ao valor da empresa. E ele tem que emitir laudos, ele tem que explicar situações, às vezes até um avaliador passa por situações desconfortáveis, porque ele vai pegar uma contabilidade ali, essa contabilidade está aplicando, as normas não estão de acordo, ele tem que emitir no laudo dele essas informações. Os laudos, as notas explicativas. Todas. Então, você tem que fazer um serviço de excelência, porque você pode, assim, isso aí pode impactar numa determinada, um empresário tem ali uma perspectiva do investidor para comprar, aí o investidor vai lá e compra e não era aquilo que estava ali, você pode até ser responsabilizado por essas informações. Sim. Então, é algo que você tem uma responsabilidade direta e solidária. Direta. Independente se você vai, por exemplo, eu tenho que reavaliar o imobilizado por valor de mercado. Você pode buscar um terceiro, um profissional que faça essa avaliação para você emitir dentro do seu demonstrativo. Porém, o responsável pelo laudo e pela avaliação do valor de mercado da empresa é do contador avaliador. Então, não tem... você não pode, o cara que errou. Não, o cara que errou não. Ou você tem total confiança na pessoa que vai fazer esse laudo para você, ou você vai ter que revisar. Exatamente. Entendeu? Não, e outra, vamos pegar esse exemplo, né? Tu fazer essa avaliação do patrimônio, né? Tá, tu vai atrás de um terceiro que ele tem a aptidão para isso, ele é especialista nisso. Em contrapartida, você tem a possibilidade da administração passar as informações coerentes.
Aí Importante. isso é importante. Aí a questão de que você falou uma coisa muito importante. Não tem que ter sentimento. Bicho, tu tem uma relação profissional. Você tem um contrato de prestação de serviço profissional. Sim. Então você tem que se impor e se compor como tal e exigir que se venha. E aí cabe também aos iniciantes da carreira, aos que estão ingressando na carreira, em que você tem que ser estritamente profissional ao ponto de exigir. Caso contrário, bicho, cara, não tem. Você vai ter que dar uma notificação e na pior das hipóteses, no pior cenário, você fala, cara, não dá. Porque você é Exatamente. solidário, Você pode se abster de não fazer. Se você não sentir segurança, se você achar que a quantidade de informações não é relevante para você emitir um laudo, emitir um parecer, você pode se abster. Você também não vai pegar e emitir um laudo na incerteza. Claro, Você claro. tem que ter E isso me lembrou uma total resenha. segurança do que você está fazendo. Me lembrou uma resenha, cara, que isso não é muito longe, não, cara. Mas olha que curioso. A gente insistiu para fazer o trabalho, para fazer essas laudas e tudo mais, e o empresário não encaminhava, tá? Não encaminhava. E a gente começou a construir um histórico de cobrança. Falou assim, olha, por favor, isso e aquilo outro e tal. E chegou um momento que depois de 2, 3 reuniões presenciais, falou, olha, a gente vai ter que começar a fundamentar as informações, por que está fazendo, por que estamos cobrando, por que é esse roteiro e tal. E mesmo depois de ter feito todo esse procedimento de criar histórico, olha a resenha, o empresário não passou as informações coerentes dessa reavaliação, e depois, no final das contas, perdendo-se prazo, enfim, não deixando um valor transparente, uma informação transparente e verdadeira, chegou lá, a culpa é do contador. Ah, pô, não dá, Mas cara. a culpa é sempre nossa. Não, virou essa pecha, né? Pô, a culpa... Não é, cara. Vamos dizer assim, você reza a cartilha pro cara e o vivente fala assim, não, beleza, tá. Não dá 3, 4 dias, o cara não manda, entendeu? Então, eu, como prudência, como eu sei que sou responsável direto e solidário, esse tipo de comportamento eu já não tolero. Sim. Você tem que... Aí, nós que empreendemos na área contábil, a gente tem que ter um discernimento de que não vamos fomentar coisas equivocadas. Esse é um ponto, Exato. né? Mas vamos lá. Questão do valor de mercado, cara, que curioso. A pergunta que a gente recebeu aqui foi o seguinte. Por que a gente faz um valuation? Ou seja, por que a gente avalia uma empresa? Eu fiz uma pontuação aqui interessante. Se a empresa ela está num valor justo para investir. O que eu fiz isso aqui? Eu peguei um pouquinho e fui na área um pouco de investimentos. Então, o contador, a gente vai conversar a respeito disso também, o contador ele tem uma perspectiva e tem a aptidão, né? Ele tem a chancela de fazer análises financeiras de empresas. E aí a valuation é um caso. E o contador ou a pessoa especializada para fazer esse valor de mercado, ele chega numa razão, num denominador comum em que o valor que o cara tem hoje é justo, né? Então, respondendo a pergunta ali, ele fala a gente conclui o seguinte, é feito todo esse processo para constatar que a empresa ela está num valor justo. Então, em outras palavras, eu tenho uma empresa que fatura 1 milhão por mês e vou vendê-la por 1 bilhão. Como que a gente responde essa pergunta, não é? Então, só para trazer o esclarecimento, né? Não faz sentido um faturamento de 1 milhão a 1 bilhão. Como que a gente responde essa pergunta? Será que está certo? Será que está justo? É válido? O comprador aceita? Bom, não entra no mérito da negociação, mas feita essa contraproposta, essa contrapartida, fala assim, pô, mas 1 bilhão está certo? Aí a gente tem um método mais conhecido, que é o fluxo de caixa descontado. Na verdade, o método utilizado é muito relativo. Isso varia no perfil de cada empresa, né? Mas, para ele chegar a esse 1 bilhão, provavelmente ele tem que passar por um processo de valuation. Sim. É muito mais seguro e bem mais... dá assertivo, muito mais né? credibilidade, né? Se ele chegou a 1 bilhão com base num método... em algum dos métodos do valuation, não há o que se falar. O responsável o avaliador, que é o contador, né? Ou o responsável, administrador, que seja... Ele pode, de qualquer forma... lembrando,
para fazer a avaliação, o avaliador, né, o responsável pelos laudos do valuation, ele pode ser um administrador ou outra profissão, né, advogado, mas ele só pode daí emitir laudos do método de fluxo de caixa descontado e método de múltiplos de mercado, um método contábil só contador. Só o contador. Só o contador pode ser responsável por emitir laudo de valuation através do método contábil. Exatamente. Do patrimônio líquido. O Júlio, eu separei também outra pergunta aqui, que essa aqui eu tomo a liberdade de respondê-la. Minha realidade não é bolsa de valores. Eu tenho medo. Enfim, não me interesso com investimentos em bolsas e empresas SA. E aí você, mas e o valuation serve só para aquilo? A resposta é não, né? Não. Mas daí o que acontece? Vamos trazer a uma situação real. Depois né? eu vou te contar um caos. Quer começar agora antes da resposta? Vamos lá. Pode ser. Vai lá. Não sei se você viu aí agora na metade do ano passado até agora, tem uma demanda de saída de empresas chinesas dos Estados Unidos, de multinacionais. Você viu, né? Uhum. E você sabe qual é o fator principal disso? Vamos lá, qual que é o fator? O fator principal é que os Estados Unidos e a China entraram num acordo sobre as auditorias internas dessas multinacionais. O que ocorria? O que aconteceu na época que houve muitos boatos, algo semelhante disso, que as empresas que entravam na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, as empresas chinesas, elas não poderiam, as auditorias norte-americanas não poderiam alcançar essas auditorias nessas empresas chinesas. Então, o que ocorria? As empresas, de certa forma, maquiavam suas informações, suas demonstrações, de modo que elas demonstravam lucro. Sempre, né? E daí o que aconteceu? Boom na Bolsa de Valores. Boom na Bolsa de Valores, muita gente comprando, a empresa está em alta, tudo. E dizem que esse foi um dos fatores do enriquecimento da parte comercial, da parte empresarial na China, né? As empresas chinesas simplesmente explodiram na Bolsa de Valores, mas porque não conseguiam sofrer auditoria de empresas norte-americanas. E essa resenha ela aumenta porque muitas dessas empresas negociadas elas têm participações estatal. Exatamente. Né? Então, você tem exatamente, corretamente. Então, o que aconteceu agora? Como chegou, muitas empresas não aceitam a auditoria. Então, aí o que acontece? Vou sair fora, já ganhei o meu, né? Tô fora, vou lá ficar na China lá, já tá forte, negócio. Não preciso mais ficar aqui nessa Bolsa de Valores aqui. Já ganhei o meu, né? Já ganhei o meu, então é esse o caso que eu queria dizer, que nessa questão de Bolsa de Valores, né? Provavelmente pode ter acontecido isso. Deixa eu colocar uma resenha, né? O que nós estamos falando, em hipótese alguma, é orientação e indicação de investimento, de buscar. Não, é só uma resenha. É só uma resenha, eu tô passando informações, às vezes são até boatos, né? Então, particularmente, eu não sou um conhecedor, área, né? Não sou conhecedor da Bolsa de Valores, né? Não sou um conhecedor, mas porém, eu pelo que eu vejo ali, é o que foi passado, né? Questões que a imprensa, né? Sim. Passa. Né? Bom, respondendo então ali, um cenário, tá? Não é a minha realidade, né? Aí o que eu respondo? Não necessariamente você se limita à questão de SA, questão de empresas que são negociadas em bolsa de valores, etc. Por quê? Vamos pegar aqui o varejo, entre aspas, né? Nós aqui embaixo do varejão, naquele triângulo lá da base e tal. Nós utilizamos esse processo, vamos pegar um exemplo, tá? Um primeiro que eu coloquei aqui. Suponhamos aí que o empresário, ele é único sócio, né? O único sócio. E ele decide aceitar 2 ou mais sócios para seguir aí a vida de empreendimentos e empreendedoras. Bom, como é que ele vai abrir a empresa dele para novos sócios que queiram ingressar a um valor justo? Então, por exemplo, eu vou abrir ali, mas eu vou cobrar R$5 a cota. Então, você usa a valuation justamente para
para colocar o... Opa! O que aconteceu? Produção? Tá tudo alagado qual aqui. que foi a resenha aqui? Tá tudo alagado? Mas como que é? Desculpem aí os ouvintes, porque é sexta-feira, né? Daí acaba acontecendo uns escorregões aí, né? Produção, vamos lá. O Joãozinho já tá com parece o barulho uma cerveja abrindo, né? Sim, né? Não, mas pode abrir a cerveja a partir das 15, né, cara? Tá cedo ainda. Já pode ou tá cedo? Cara, já pode, né? Olha lá, ó, viu? Não, eu vou na aguinha por enquanto. Daí, assim, essa questão de abrir a cota, abrir a sociedade. Esse é um ponto que você utiliza o valuation. A outra questão é o potencial de crescimento. Para quem tem contato com bolsa de valores e demais, chama-se market share. É o potencial de mercado que ele vai abranger, né? Então, utiliza-se muito o valuation. Beleza, está investindo mais em expansão, tomada de mercado, vou abranger uma fatia X, um nicho lá, vou pegar investimento de terceiros, etc. Então, o valuation também é utilizado para isso. Outro ponto, cara, que aqui é curiosíssimo, que nós estávamos, inclusive, conversando antes da nossa resenha aqui, a gente já estava resenhando antes. Licitação, cara. Quando uma empresa vai fornecer o seu produto ou fornecer o seu serviço a um ente estatal, ele tem que apresentar lá os seus relatórios, suas demonstrações financeiras, inclusive com seus indicadores, com a sua análise, com a sua avaliação. Isso é um ponto que é muito utilizado. E a questão é a possível venda de uma empresa, que seria um quarto ponto, né? Um quarto tópico. Eu vou vender a empresa. O exemplo, fatura 1 milhão. Uma parte. Vou vender uma parte, uma cisão, fusão, como você comentou. Faturo mensalmente 1 milhão, entretanto, eu vou cobrar 1 bilhão, entendeu? Sim. Então, para chegar nessa razão de valor justo, vamos dizer assim, passa pelo processo de valuation, avaliação de empresa. Então, respondendo essa questão aí que, aliás, já é de grande valia, obrigado pela colaboração, aceitar novos sócios, potencial de crescimento, processo de licitação e venda da empresa, seja ela total ou parcial. Até para viabilidade de abertura, né? Sim. Plano de negócio. Exatamente. Isso. Vamos dizer assim, acho que tem inclusive lá, né, pré-investimento, né? Valuation pré-investimento. Isso aqui é um pouquinho mais resenhado aqui, não muito adentrando no tema, mas é o pré-investimento, que indiretamente a gente pode correlacionar como plano de negócio. Eu estou viabilizando lá o valor, o segmento, os parceiros, etc. Exato, exatamente. Tamo bom então, né, cara? Cara, acho que vamos fazer um valuation aí das nossas empresas aí. Vamos vender e vamos pra praia. Vamos fazer um antes e depois do Resenha Contábil, né? Antes do Resenha Contábil e depois. Aí vamos fazer uma avaliação aí, quem quiser comprar, eu vou colocar o preço ali pra nós, tá? Daí quem quiser comprar uns escritórios em contabilidade. Aí, viu? Aí compra de mim ali, eu vou pra praia. Vou vender coco na praia. Mas depois desse comentário aqui, até o produtor começou a dar risada aqui, cara. Então, cara do céu. Pô, mas que resenha, né? Mas vamos lá, cara. A gente estamos conversando, e o que tem a ver com a contabilidade? Um ponto muito importante que tu falou, tem alguns processos em que o fluxo de caixa descontado pode ser um outro profissional, um administrador, por exemplo. Isso. Método contábil, apenas o contador. E a gente acaba concluindo, então, Júlio, quero que você complemente daí essa afirmação que valuation é um processo em que ele está numa área de atuação, um ramo de atuação da ciência contábil. Nós temos lá, por exemplo, fiscal e tudo mais. Você tem a contabilidade financeira, a contabilidade empresarial e tudo mais. Então, ele acaba sendo um artifício, um processo, um método da área da ciência contábil, que é a contabilidade financeira. Então, trazendo isso hoje para nós aqui do varejo, aqui embaixo, né, do nosso dia a dia, você tem a contabilidade financeira, onde você tem os demonstrativos financeiros, os indicadores financeiros, a capacidade financeira. Então, passando a bola para ti,
faz parte, né, de uma área de atuação de toda a ciência contábil, o valuation, sendo um processo de uma área chamada contabilidade financeira. Complementa aí para nós aí, para quem nos... É assim, o valuation, você está bem explicado, ele faz parte quase que totalmente. A contabilidade é a essência do valuation, né? Uhum. Tanto, assim, o que acontece, o que ocorre é que, normalmente, a contabilidade, né? Isso pode, muito das pequenas e médias empresas acontece isso, né? Sim. A contabilidade não tem acesso a todas as informações, né? E quando você vai vai sofrer um processo de valuation dentro de uma empresa, o avaliador, ele vai buscar todas as informações necessárias. Vai garimpar tudo. Isso, o avaliador, ele não pode deixar passar, se ele tiver a insegurança de que na contabilidade não está tudo, ele tem que ir para uma análise de campo. Sim. Ele tem que ir lá na empresa, ele tem que verificar, por exemplo, o imobilizado. Lá no imobilizado, lá está constando um ativo imobilizado de 100 mil. Uhum. Só que bem provável que a empresa tenha um ativo imobilizado muito maior. Sim. O avaliador, ele tem que ir diretamente na empresa, buscar essas informações, incluir, fazer ajustes contábeis. Ele pode tanto fazer na avaliação dele e emitir o laudo de que foi ajustado com base nas normas contábeis, tudo, se ele utilizar o método contábil de valuation, Sim. ele pode ir lá fazer ajuste, tanto como ele pode passar para o próprio contador, né, da empresa, né, se acaso não for ele, o contador da empresa, para ele fazer esses ajustes diretamente na contabilidade, diretamente no balanço, né, nos registros. Então, assim, o avaliador, ele tem que fazer a contabilidade, assim, 100% transparente. Sim. Da empresa, para poder chegar no patrimônio líquido da empresa. Para justamente ela poder verificar. A empresa o patrimônio dela deu negativo? Deu negativo, tudo bem. Só que você vai ter que emitir um laudo explicando e dando com total segurança, sabendo que você vai ser responsável por esse laudo. Então, pode ser que ela dê prejuízo. Não existe, de repente, fiz todo o levantamento do meu ativo, do meu passivo, busquei lá informações, vi que tinha passivos em abertos, fornecedores que não foram identificados na contabilidade normal. Você vai fazer isso, vai emitir, vai dar as devidas considerações no seu laudo e vai mostrar para eles que o patrimônio líquido ocorreu negativo. Exatamente. Então, tudo, assim, é algo que você tem que ser muito transparente, muito imparcial, e você tem que ter total segurança do que está fazendo, porque a empresa, e também tem um ponto muito importante chamado data focal, porque você tem uma data ali que você vai definir que vai ser... Uma linha de corte. Isso, porque se você, por exemplo, emitir um laudo, se você finalizou todo o teu trabalho, teu levantamento do valuation no dia 31 de janeiro, e você colocar a data do teu laudo, aí depois de 2, 3 meses que você emitiu o laudo, né? Que você emitiu o laudo e você colocou a data do laudo depois de 3 meses, é muito perigoso. Por quê? Porque dentro de 3 meses pode ocorrer muita coisa na empresa. Sim. Pode ocorrer um litígio de sócios, pode ocorrer um desvio de valores, pode ocorrer classificações incorretas, classificações contábeis incorretas. Então, se você for emitir o laudo, que emita o laudo pela data focal de que você fechou essa... Tem que ter o lapso temporal, né, Isso. cara? Tem que, não adianta, né? Exato. E olha que curioso, cara. Você falando isso aí, não menos importante, a transparência é a palavra que eu vou usar. Tudo tem que ser transparente da parte desse profissional, tudo tem que ser muito claro, objetivo e firmeza, né? Você tem que estar seguro do que está fazendo. Sim. Cara, mas a gente para e pensa, beleza, se nós vamos fuçar, entre aspas, para fazer essas informações, quando ela não vem, é um problema. É o que eu vejo.
Vejo o grande problema o seguinte. Vamos pegar os princípios da contabilidade. Nós temos lá o princípio da oportunidade. Em que, em resumo, o documento é oportuno, o documento é idôneo, o documento é válido, registre. Respeitando daí a entidade. Claro. Tá. Cara, se é oportuno, se tem validade para fazer o devido registro, eu me pergunto, e faço a pergunta também para ti, Júlio, como que a gente recebe perguntas, aí é uma pergunta até um pouco satirizada, como que a gente recebe perguntas do tipo, eu preciso enviar o extrato bancário? Porra, cara! Cara, você tá entendendo, cara? Então, assim, é preocupante se a gente olhar nos dois lados, né? As partes, né? O cliente, empresário e o profissional. Cara, se é oportuno, se você tem essa segurança de que ele é oportuno, você vai lá e registra. Quando não vem, bicho, tem que cobrar. Tem que cobrar. Fala assim, cara, ó, esse é o rito. Se você não enviar isso aqui, terá problemas. Se você não enviar... Bom, a gente pode resgatar aquele episódio que nós falamos, inclusive, das informações financeiras. Sim, mas isso o banco tudo já tá... é muito ligado, né? É muito ligado. Bicho, o que tu fez e deixou de fazer, os caras já sabem. Sim, exatamente. Entendeu? Os caras já sabem. Aqui, em contrapartida, eles só estão esperando, tá? Me fala o que você fez. Fala se é verdade ou não. Resumidamente é isso. E me preocupa quando esse princípio ele é ferido ou não cumprido, porque ele tem um bom embasamento. E aí fica aquela questão, beleza, o cara não mandou, continua a não mandar. Você está correndo risco. Como profissional contábil, você corre o risco, porque você não está seguindo o que as normas falam, do que as normas estabelecem, estipulam. E cliente, empresário que não tem esse conhecimento mínimo, essencial para empreender, é outro risco. O mínimo que ele precisa saber é, cara, eu preciso informar ao contador todo o movimento patrimonial, todo o movimento financeiro. Essa é um questionamento, aliás, que eu venho e sempre estou trabalhando para que mude esse cenário. Cara, pô, o mínimo que o cara tem que é passar ali umas 2 horinhas com o contador e falar assim, olha, você vai empreender aqui, bonitinho e tal. Agora, a minha entrega vai ser essa. Cliente, meu amigo, ó, a tua entrega vai ter que ser isso aqui, ó. Isso. E a internet está aí também para ajudar. Sim. Né? A gente precisa deixar isso muito mais entrelaçado no sentido de receber as informações para que a gente possa fazer a verdadeira entrega. É que hoje em dia, né, eu acredito que essa cultura e esse hábito pode ser que esteja com os dias contados, né? Aliás, está, né? Está, né? Porque com a quantidade de cruzamento de informações, né? Hoje ele é um Big Brother. Hoje o empresário sofre um Big Brother financeiro, né? Uhum. Então, quanto mais ele tiver alguém capacitado para ajudar ele nessa gestão da empresa, ou ele se capacitar, melhor. Hoje não existe. Hoje não... eu tenho contador para isso. Eu pago contador para aquilo. Tudo bem, você paga o contador, então você pague bem o contador para ele fazer um serviço de excelência para você. E faça o que ele está mandando, né? Tá pedindo, né? E exatamente. Tenha o hábito de sempre buscar e seguir as orientações que o contador passa. Claro. Porque é assim, não adianta dizer que o contador não fez isso para mim. Mas e você? Qual é a tua responsabilidade nisso? A empresa tua? Você tem que pensar nisso. Claro, né? claro. Pô, imagina. É isso aí. Cara, e aí olha que também curioso, para a gente fazer as considerações finais sobre o tema. Eu fiz a anotação aqui e foi basicamente em cima do que nós falamos sobre as americanas, né? Eu até deixei aqui a marcação, mas olha que interessante. O que a gente pode concluir do que aconteceu com as americanas, que foi a nossa sorte do dia? A sorte do dia. Com relação ao valuation, né? O que nós estamos falando. Né? Tipo, se a gente fazer uma conexão dos temas, podemos concluir no mínimo de 2 às 3 coisas importantes, né? E extremamente importantes.
Uma delas que eu vou falar é o seguinte, Júlio. Daí tu me complementa, por gentileza. Cara, a extrema importância de você ter um profissional contábil seguro, firme, no quesito dos processos, das metodologias. Porque é o seguinte, o balanço ele tem que representar, os relatórios têm que apresentar, refletir a verdade da empresa. E ora, se a gente pegamos Americanas, se lá está dizendo que não é a verdade, nós entendemos que não é confiável até um certo ponto aquele relatório. Se não é confiável, pessoas foram enganadas. Olha a complexidade disso tudo, né? Olha que forte. Acionistas, né? Acionistas, mercado, o cara não vai mais comprar na loja e tal. E aí... Impacta de uma ponta a outra. De uma ponta a outra. Agora você pensa, por exemplo, o cara que está começando hoje, imagine, se ele cai por si que a informação que ele está revelando, tornando público pelas demonstrações, não é verdade, então você está enganando, cara. Olha, se alguém cair por terra esse pensamento, olha que forte, não é? Então, cada vez mais confirma a importância essencial do contador. Exato. O cara fazer certinho. E aí, concluo, essa primeira premissa também temos que ter a entrega do cliente. Exato. Se o cara não manda, o cara não está a fim de empreender, vamos dizer assim, ou mais ou menos, cara, não existe meio termo, cara. O time joga bem, o time joga bem e se joga junto, né? Exatamente. O futebol é coletivo, assim como você trabalhar em equipe, você tem a chance do seu rendimento e dos resultados acontecerem são bem maiores do que você trabalhar em separado, né? Então, contador e empresário são... a frase que eu sempre mais escutei na minha vida, né? Que o contador é um mal necessário, né? Isso é uma falácia, né? Tá louco? É um mal necessário, isso não. O contador é muito necessário. É um cara que, se você é alguém capacitado, alguém que tem condições, assim, que tecnicamente tem a experiência contábil, sim, cara, ele salva a sua empresa. Ele deixa a tua empresa, assim, você vai ver a diferença. Nossa, a diferença é muito grande de você ter uma empresa qualificada, uma empresa que vai ter lucros, uma empresa que você vai saber o cenário dela exatamente, em tempo real, né? Exatamente. E olha, cara, eu quero deixar isso muito claro, inclusive eu estou marcando aqui nas informações aqui. Cara, pensa comigo. O empresário que está começando agora, né? Fica a dica muito importante. Cara, se você está começando o teu empreendimento agora, está começando o seu negócio agora, leve em consideração o que o Júlio acabou de falar. As informações fidedignas e tudo mais. Porque você sabe o valor do teu carro. Você sabe o valor do teu imóvel. Você sabe o valor da sua moto, da tua bicicleta. Pô, agora não saber quanto que vale a sua empresa, que é tua primeira fonte de subsídio, pô, aí não dá. Não. Aí não dá. Não tem lógica, não fecha a conta. É onde sai teu pão de cada dia. Pão de cada dia. Olha que loucura, mas vamos lá. Você não saber quanto vale a tua empresa e aí o teu relatório financeiro não reflete a verdade, ou seja, está enganando. Pô. E outra, né? Não adianta você vir falar, eu sei quanto vale a minha empresa, vale tanto. Não é assim que funciona no mercado. Não. Infelizmente. Eu também. Eu queria vender minha empresa pelo meu valor sentimental. Exato, meu valor sentimental da minha empresa vale 1 bilhão. 1 bilhão, mas se me der uns 1 milhão, tá bom já. Tá de bom tamanho, né, Julião? Já dá pra tomar umas cajibridas. Imagina. Por algum tempo, né? Dá pra ficar aí, né? Isso aí, cara. Viver do futebol, né? Eu que sou um cara. Tentar fazer uns testes lá na Europa, né? Pra alguns que tá no clubes. início da carreira ainda, você tem oportunidade. Tô novinho, né? Tô voltando à minha forma física ideal, né? Formiga atômica. Ganhou a oportunidade. O Joãozinho tava louco pra escutar o Formiga Atômica. Formiga atômica ali. Pudesse mostrar ali, ele tá rachando o bico, né?
É, Josi. Ah, cara, Louco. Júlio. Ele tá louco pra acabar logo. Sim, ele não vê a hora, sexta-feira, né? Que isso. Júlio, para quem nos acompanha aqui até e aguardou até o final, né? Nossas considerações e como dica, você que busca empreender, não, agora falando não apenas com o contador, né? Mas falando com o empresário que nos assiste, procure um profissional, procure entender o valor da tua empresa, o valor que tu tá deixando no mercado, o valor que tu tá agregando para os demais da sociedade e seja fidedigno aos repasses, às entregas ao seu contador, para que ele possa realmente refletir, através da nossa ciência, refletir a verdade dos teus relatórios financeiros, né? E agora, aproveitando o gancho, Júlio, falando com os profissionais, né? O que neste caso, né? Cobrar, fazer um serviço pontual, profissional, sem parcialidade e fazer as suas devidas cobranças. Sim, né? Isso é fundamental até para questões éticas, né? Do contador, né? Ele passar o que realmente deve ser feito, os documentos que são necessários para ele poder dar uma demonstração mais perto da realidade possível pro empresário. E assim, procure sempre um profissional da contabilidade empresário. E sempre busque, assim, que de alguma forma que você sinta confiança com ele e busque sempre, quanto mais informações, melhor. Então, você procurar um profissional no mercado, aí ver, buscar conhecer outros profissionais, buscar outras opiniões, não é nenhum pecado. Então, vá atrás de um contador da sua confiança, ou se você não tem ainda, busque algumas outras opiniões, mas de uma certa forma para você não ter problemas no fisco, não ter prejuízo, para ter uma saúde financeira da tua empresa. Exatamente. Pô, show de bola, Júlio. Excelente dica, excelente consideração, né, Júlio? Beleza? Cara, que bate-papo, que resenha. A resenha foi boa hoje, Foi boa, hein, cara? Foi boa pra caramba. Pô, legal, gostei. Pessoal, a gente está chegando no fim do nosso episódio da Resenha Contábil. Esperamos que de verdade vocês tenham gostado, tenham apreciado desse conteúdo, apreciado esse bate-papo sobre valuation, sobre aquela polêmica da Americanas, inclusive as dicas que nós deixamos aqui para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Já deixa aqui o seu curtir, o seu compartilhar. Comente nos nossos vídeos, dê ideias de conteúdo, dê ideias de assuntos para que a gente possa resenhar, esclarecer aqui para vocês, tá? E não deixe aqui de seguir a gente e receber as notificações dos nossos próximos episódios, beleza? Júlio, um grande abraço, obrigado mais uma vez aí pela Pessoal, presença. obrigado também, obrigado aí, e curta, compartilhe, tamo aí e dê dicas para nossos próximos episódios. Ótimo. Pessoal, mais uma vez, um grande abraço, até o próximo episódio, hein? Valeu, Tchau. até mais, tchau.